palavra de Deus em Mateus capítulo 2. Mateus, que era apóstolo de Jesus e era publicano, escreve o livro de Mateus para mostrar aos judeus, evangelizar os judeus com esse livro e mostrar aos judeus que Jesus era o rei dos judeus, o Messias esperado. Então, todo o enunciado do livro ele faz questão de correlacionar com o Antigo Testamento e mostrar a soberania de Jesus. Verso 1. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: de onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Essa passagem introdutória, ela é muito importante porque ele está aqui mostrando que foi um acontecimento que impactou não só Israel, mas que impactou outras pessoas de outros reinos. Lembrando que reino era o domínio local e tinha um império romano. Então, o Império Romano era o imperador, ele comandava vários reinos e vários reis. Os reis eram subordinados ao imperador. A ideia de imperador quer dizer alguém que está acima do rei. É algo que abrange vários países, né? Vários continentes, vários países. O reino é algo localizado. Por exemplo, no Brasil era para ser um reino, mas como o país era muito extenso, o Dom Pedro achou melhor o título de imperador pelo tamanho do país. Mas esse reino era subordinado a outros, ao império, mas ele era hereditário também, era como um reino local, passava aí de pai para filho. Então, o que é importante aqui dizer é sobre Herodes. Herodes, provavelmente, tudo indica que ele era descendente de Esaú. Nesse texto vai dizer que Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Esse Herodes, ele era um assassino em série. Ele matou parentes dele, filhos dele, parentes da mulher dele, todas as pessoas que ele achava que poderia tomar o seu reino, ele mandava assassinar. Ele era muito cruel, ele era assassino, ele tinha ganância por poder e medo de perder o poder, e fazia dele um assassino assim, a sangue frio. Então, quando diz ele se perturbou e toda Jerusalém com ele, isso alarmou a Jerusalém ali, as pessoas, porque esse homem era muito perigoso. E ele se aproxima dos escribas e já procura saber onde é que Jesus ia nascer, onde o Cristo ia nascer. Eles disseram que era em Belém, porque estava escrito, e ele fica preocupado com isso. E ele chama secretamente os magos, pergunta onde Jesus vai nascer e pede para avisar ele. Mas, na verdade, a intenção dele era o quê? Eliminar Jesus. E esses magos, eles vão, adoram Jesus, esses reis, e eles presenteiam Jesus. Claro que já vi filme que eles dão apenas uma joia pequenininha, com certeza não foi isso. Eles deram algumas riquezas para Jesus, que serviram com certeza por muitos anos para a manutenção dele. Apesar que, como judeu que vai fugir para o Egito, ele não vai manter chamar a atenção da sua riqueza, porque ele vai escondido, ele está fugindo. E o Egito e a Palestina ali pertencia ao Império Romano, era fácil a comunicação entre eles. Então, Jesus é presenteado com tecidos ali, incenso, mirra, ouro, e adquire ali um certo patrimônio, com certeza, valioso, que vai ajudar eles e a mãe e o pai financeiramente, inclusive até para a fuga, né? Uma forma de Deus preparar. Então, Deus preparou aqui até a fuga de José financeiramente. Então, Deus cuida deles e cuida de nós. Talvez você não saiba como vai fazer, como resolver os problemas, mas Deus sabe, Deus prepara todas as coisas. Então, acontece aqui um momento muito triste da história de Israel. É que
Deus revela a José antes que o menino ia ser morto, e aqui é muito importante que Mateus está detalhando que sempre que Deus falava com José era em sonho. Então ele está querendo com certeza que criar uma ligação forte pelo Espírito Santo para que o povo tivesse em paz e entendesse que as coisas que aconteceram aqui não foram de forma natural. Esse José, ele recebia sonhos de Deus, ele tinha revelação de Deus, esse menino recebia a revelação, outros recebiam a revelação, inclusive, através de sonho, para não voltar aqui e falar para Herodes. E o anjo vai dizer para ele ir para o Egito. E veja que Mateus associa aqui a passagem logo a uma passagem do Egito, dizendo, do Egito chamei meu filho. Outra coisa que acontece aqui, que vocês têm que observar, é que existe uma relação com a história de Israel aqui, porque Israel entra no Egito por necessidade, fugindo da fome, e esse povo aqui está fugindo de Herodes e vai entrar no Egito. Então, essa ida para o Egito e essa vinda para o Egito cria uma correlação com a história de Israel. Qualquer judeu ia se identificar demais com essa história. Quando você assiste num filme, numa novela, em alguma coisa, alguma história parecida com a sua, na hora você acende o alerta. Então era isso que o Espírito Santo queria fazer, mostrar que tinha uma relação íntima entre a história de Cristo e a história de Israel. E ele vai perceber, ele vai fugir, no verso 14 ele foge com o menino, e esteve lá até a morte de Herodes. E ele já diz, porque estava escrito, no Egito chamei meu filho, cria essa relação. No verso 16 vai falar da história triste, que é assim que Herodes percebe que foi enganado, ele calcula o tempo do nascimento do menino e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Talvez ele usou uma relação até maior, uma escala de tempo maior, porque ele não estava preocupado com o menino e ele manda matar todos os meninos. Já vi filmes que contam que Jesus foge pouco tempo antes, mas Maria e José, não sabemos se foi assim. Mas o fato é que Jesus consegue escapar porque é avisado antecipadamente e ele comete várias mortes de várias crianças aqui, porque ele queria impedir o nascimento desse rei, porque esse rei de Israel seria rei no lugar dele, ele pensava assim, que era um rei terreno. No verso 17, ele vai dizer, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu a voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existe. Então, você vai ver muitas vezes Mateus associando o texto, cada acontecimento ele associava a um outro versículo, a um outro capítulo que tinha correlação no Velho Testamento para ele criar essa ligação íntima. Então é muito bom ler Mateus depois de ler o Velho Testamento, porque você lê o Velho Testamento e depois chega em Mateus, você vai encontrar um texto que está muito de acordo com os escritos antigos. E aqui vai dizer no verso 19 que depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Veja que ele faz questão de dizer que apareceu em sonho a José. E para sempre criar essa relação. É muito importante essas coisas. A gente não está detalhando aqui todo o texto, mas cria essa relação constante. Então, o judeu que estava lendo naquela época o texto, ele ia criando o quê? José sonhou, José sonhou, José sonhou. Veja que o nome ainda era igual e a questão do sonho, porque José interpretava sonho no Antigo Testamento. Então, criava um certo padrão de confiança. Veja, uma criança que foi revelada por Deus, e o anjo aparecia em sonho a José. Isso é muito importante. E diz, levanta, toma o menino, vai para a terra de Israel, porque estavam mortos os que procuravam a morte do menino. Aqui ele cria uma relação nesse texto também da história de Jesus e Moisés. Moisés ia ser assassinado. Quando Moisés nasceu, ele foi perseguido e ele seria assassinado ali, porque Faraó queria que matasse as crianças. E com isso,
Moisés escapa, né, de uma forma milagrosa ali. E aqui Deus está mostrando que Jesus também escapou de forma milagrosa. Existe uma mensagem por trás desse texto aqui também. Uma mensagem implícita. Qual é a mensagem? Porque um dia Deus promete, ó, um dia levantarei um profeta semelhante a ti. Deus promete que levantará um profeta semelhante a Jesus e semelhante a Moisés, porque Jesus representa o Moisés que tira o povo do Egito e tira a humanidade do pecado e conduz à vida eterna. Então existe essa mensagem também implícita. Então aqui o texto é bem elaborado para que um judeu pudesse entender. Era só para os judeus? Claro que não. Deus fez isso para todas as épocas, mas ele caracteriza esse texto diretamente para os judeus. Cada um dos evangelhos foi escrito para um grupo de pessoas. Se eu não me engano, Marcos foi para romanos, Lucas foi para gregos e João foi para provar a divindade de Cristo. Então, tinha um foco principal que gira em torno desse foco, só que serve hoje para toda a humanidade, porque nós temos que entender que Jesus é o rei dos judeus, nós temos que entender que Jesus é aquele que cura. Então, sobre a perspectiva de 4 pontos de vista diferentes, Deus, pelo seu Espírito, ele entra na mente desses homens e eles levantam essa história para que a humanidade seja tocada. Então, incrível que muitas das pessoas dividem o padrão das pessoas em 4 grupos específicos de pessoas. Tem uns mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinergéticos, que são pessoas que gostam mais de abraçar, tem outros mais sentimentais. Então você vê que os evangelhos tinham toda essa bagagem cognitiva e psicológica para atingir determinados grupos de pessoas. Eu amo o livro de Mateus. Tem pessoas que gostam mais do livro de João, tem pessoas que gostam mais do livro de Lucas. Claro que as histórias são parecidas, mas tem um toque especial do Espírito Santo para também evangelizar as pessoas. Tem pessoas que são apaixonadas pelo livro de Marcos, é um livro curtinho, e realmente tem mensagens em Marcos ali que parece que ele trabalha melhor aquelas mensagens, mas Mateus é uma coisa mais focada para judeu, então ela é mais metódica. Ela tem que ser mais enumerada, ela tem que ser mais correlacionada com os textos antigos. Ela tem um foco principal. Lucas era médico, era uma perspectiva diferente, então ele vai falar muito dos milagres de Jesus, das curas. Então, essa é uma visão interessante que Deus usa nos evangelhos para falar conosco. E aqui outra coisa que ele vai focar é que Jesus era nazareno. Então, esse texto ele localiza Jesus no templo, para poder dizer o reinado de Herodes. Então, ele vai localizar Jesus no templo, porque ele quer colocar aqui também um Jesus histórico. Quando é escrito aqui, era bem conhecido os fatos ainda, né? Apesar que os evangelhos não foram escritos em seguida, assim que Jesus morreu, mas ele consegue aqui transmitir uma mensagem bem focada para o povo judeu. Com esse estilo metódico, eles focam um público mais questionador, mais que relaciona as coisas. Até hoje existe essa disputa se Jesus era ou não Cristo dentro de debates entre judeus e cristãos. Os judeus tentam provar por A e por B que não tinha como ser Jesus ser o Cristo. E Mateus é um livro bom para nós entendermos isso, porque ele faz essa correlação de forma mais, vamos dizer assim, focada em mostrar para o mundo que Jesus era o Cristo que deveria vir, o Messias enviado para salvar, que os judeus tanto esperavam que salvaria também os gentios. Então, esse é o capítulo 2, e ele tem uma mensagem de salvação. Às vezes nós temos adversários querendo nos matar, mas Deus antes ele nos tira, ele nos muda de lugar, ele faz você perder um ônibus para você não encontrar um assaltante, ele faz você perder o emprego para você lá não pecar e não ter um problema grande. Esses dias eu falei com uma moça e aconselhando ela, eu falei, às vezes Deus evita que a pessoa passe no vestibular em determinada época porque lá aquela turma iria corromper aquela pessoa.
E você pergunta por que Deus demorou 400 anos para tirar o povo do Egito? Porque precisava de 400 anos para trabalhar a memória, o cognitivo, o DNA. Esse povo saiu dali guerreiro. No deserto morreram aqueles problemáticos. E saiu dali uma nação que ia um dia resistir, por exemplo, ao holocausto nazista. Que era um povo focado que, apesar dos pesares, suportaram coisas absurdas. E há uma nação que se reconstruiu do nada e está aí de novo, como uma nação soberana. Então, Israel é um exemplo para o mundo. A gente imaginar que é como se você achar que a Babilônia, o Império Babilônico, ia se reconstruir de novo, o Império Romano se reconstruir, nenhum se reconstruiu. Hoje o Egito não é mais o Egito de antigamente, porque hoje ele é islâmico. É muito ver hoje a Grécia, não chega nem perto do que a Grécia foi, mas Israel ressurgiu. E Deus tem essa capacidade de nos guardar. Deus é o Senhor que te guarda nos momentos difíceis. E a mensagem para nós é que, apesar da perseguição, apesar das calúnias, apesar das controvérsias, apesar das adversidades, Deus salva o seu povo. E aqui está Deus mostrando que Deus não salvou só o povo do Egito. Deus salva também uma pessoa individual. Deus salva uma família. E você diz, Deus salvou uma nação, fez passar, abriu o mar vermelho, e agora? Minha família, sua família, ele faz como Maria, José e Jesus, ele dá um sonho, ele muda de lugar. Morreu Herodes, Herodes morreu, então os inimigos desaparecem, Deus toma caminho nas nossas vidas, supre as necessidades, como ele fez aqui com Maria e José, enviando 3 homens de longe para suprir suas necessidades e preparar o dinheiro que ele precisava, ali com certeza para se estabilizar no Egito. Então, Deus prepara todas as coisas. Esse é o Senhor que cuida de nós, que cuida de uma nação, que cuida de uma família, mas que cuida de uma pessoa também individual. Esse Deus enviou seu filho, e aqui é a história dele, do tabernáculo, ainda criança, mas o tabernáculo de Deus com os homens, o Emanuel. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém, amém.